Seja bem-vindo ao Ponto dos Concursos, meu aluno. Meu nome é Paulo França, você está na matéria de Informática para a Polícia Rodoviária Federal. Eu trabalho com informática para concurso público há aproximadamente 15 anos. Então eu estou aqui hoje para te dar dicas em relação à execução da prova da Polícia Rodoviária Federal, edital iminente. Não, peraí que eu vou mudar esse negócio aí. Dar dica de execução de prova de forma alguma. Eu estou aqui hoje para te dar a questão da prova da Polícia Rodoviária Federal. E lembra disso, aluno do ponto não é participante de concurso público. Aluno do ponto é concorrente e dos bons. Estou aqui hoje para falar para você da estrutura do CESP, da prova da Polícia Rodoviária Federal. Esse edital aí é eminente, você pode esperar, o edital vem, a necessidade do policial rodoviário federal hoje é gritante, então esse concurso, na verdade, ele já era para ter saído. Então, a qualquer momento, você vai ter a publicação do edital da Polícia Rodoviária Federal. Como é que eu vou trabalhar com você aqui hoje nessas dicas aí, questões que vão cair na prova da PRF? Muito simples. Eu vou trabalhar questões do CESP, eu vou fazer o comentário de cada uma, vou mostrar para você por que a questão está certa e por que a questão está errada. Aliás, no ponto, a gente trabalha assim, questão de prova, né? Teoria pontual, importantíssima, mas o foco do ponto dos concursos é ir diretamente no foco da matéria. Então, você vai perceber aqui agora, com as questões que eu vou passar, com o desenvolvimento da nossa aula, que é exatamente isso que nós vamos fazer. Te dou a questão, mostro por que está certa, mostro por que está errada e, necessariamente, você vai, se Deus quiser, passar nesse concurso da PRF. Você quer isso para você? Já se convenceu que você quer passar no concurso da Polícia Rodoviária Federal? Joia, porque me convencer é fácil. É só você falar que quer. Agora, o mais difícil é você convencer você mesmo que você quer passar nesse concurso. Então, fica a minha dica a partir de agora. Passar no concurso da PRF, compromisso de 2017, em primeiro lugar, você tem que fazer um curso preparatório especificamente para aquilo lá. Segundo, provas de concursos anteriores. E terceiro, estudar em casa. Fez essas três coisas, garanto para você que você é um concorrente e dos bons. Eu trabalhei com todos os concursos nos últimos 15 anos da Polícia Rodoviária Federal e posso afirmar para você de forma bem objetiva. Presta atenção no tio Paulo. Cai na prova de informática o que você sabe, só que de um jeito que você não está habituado a responder. Como assim, professor? Muito fácil. Quer ver uma coisa? Olha só. Lá na prova da PRF, por exemplo, cai o Word. Olha o botão bobão que o Word tem aqui, ó, que é o botão centralizar. Ah, professor, eu sei o que esse botão faz. Esse botão aí coloca o título no meio. Presta atenção, meu aluno. Eu trabalhei com todas as provas anteriores da PRF. Sabe o dia que a questão vai cair assim? Observe esse botão, o seu nomezinho é centralizar. Aí você vai lá e marca certo ou errado. Nunca. Lá na PRF vai cair desse jeito. Observe este botão, ele é o centralizar. Podemos concluir que o atalho de teclado tal é o compatível com a sua função. Ué, professor, mas então eles vão colocar o botão e pedir o atalho? Exatamente isso. Ah, mas aí não é justo. O concurso público, ele faz isso. Na matéria de informática, ele apresenta o que você sabe e te questiona de uma maneira que você não está habituado a responder. Nas minhas aulas, nas aulas dos professores do ponto, o nosso foco é esse. Prova, questão e necessariamente por que ela está certa, por que está errada e qual é a teoria pontual que entra naquele aspecto. No dia da prova da PRF, você, meu aluno, vai chegar lá sabendo que o atalho de teclado compatível com essa função é o atalho de teclado Ctrl+E. Você bater o centralizar e apertar Ctrl+E, é a mesma coisa. Então, fica a dica do tio Paulo para a prova da PRF. O dia que alguém te falar o seguinte, estou estudando muito constitucional, administrativo, português, informática, como eu mexo no computador, eu vou fazer uma ótima prova. Sabe o que você vai falar para esse candidato? Márcio, Soleni, Marcelo, Max, João, José, Eduardo, Paulo, Érica e Everton. Sabe o que vocês vão falar para ele? Na hora que eles falarem assim para você? Ó, estou estudando muito português, direito e informática, já mexo no computador. Você vira para ele e faz assim, aqui, ó. Isso mesmo, você já mexe no Facebook, né? Você tem até e-mail. Então, o que eles vão perguntar na prova que você não vai saber fazer? Menos um que você vai concorrer no dia da prova. No dia da prova, o meu aluno vai para lá sabendo que o atalho compatível é o Ctrl+E.
Você sabe que na sua prova caem duas planilhas eletrônicas? Cai o Calc e cai o Excel. O Excel do pacote Office e o Calc do pacote LibreOffice. Cai na sua prova. Você já reparou que o Excel tem coluna? Coluna A, coluna B, coluna C, coluna D? Já, né? Já reparou que o Excel tem linha? Linha 1, linha 2, linha 3, linha 4 também, né? Sabe o que eles vão perguntar para você no dia da prova? Quantas linhas tem o Excel? Quantas colunas ele tem? O CESP já fez isso várias vezes. No dia da prova, solta esse celular aí, menino. Solta esse celular e presta atenção no tio. No dia da prova, o meu aluno do ponto vai para lá sabendo que, presta atenção, o Excel tem 1.048.576 linhas. Quer que o tio responda? Repete. 1.048.576 linhas. E sabe quantas colunas o Excel tem? 16.384. Como é que cai na prova? Podemos concluir que fulano utiliza o Excel para executar as suas atividades cotidianas, sendo que o Excel possui 50.000 colunas. Não, o Excel possui 16.384 colunas e 1.048.576 linhas. Agora, lembra que eu falei para você que caem duas planilhas na sua prova? Pois é, então você vai ter que saber no dia da prova também do Calc. Anota aí no cantinho que vai cair na prova, sabe por quê? As pessoas estão mais habituadas a mexer com Calc do que necessariamente com Excel. No dia da prova, o meu aluno do ponto, você vai chegar lá sabendo que o Calc tem 1.024 colunas, número diferente, hein? O Excel, 16.384. O Calc, 1.024 colunas e o número de linhas é igual. 1.048.576. Qual é a conclusão que o meu aluno tem que chegar agora? O meu xará Paulo, que está assistindo aí essa aula agora e vai passar no concurso. Paulo, uma vaga é sua. O xará do tio Paulo já garantiu a vaga. O meu aluno tem que chegar lá assim. Necessariamente cai na prova o que eu sei, só que com uma abordagem que eu não estou habituado a responder. O ponto dos concursos, o molde dos nossos cursos é assim. Trabalhamos as questões da prova. Estas questões, com teorias pontuais, necessariamente resolvem o seu problema lá, certo? Sei que você vai, daqui a um tempo, andar nesse carro que está aqui, carro da PRF. Não é o seu sonho? O seu sonho não é ser policial rodoviário federal? Então, daqui a um tempo, se Deus quiser e Ele quer, você vai estar andando nesse carro aqui como patrulheiro ou patrulheira da Polícia Rodoviária Federal. O que nós temos que fazer agora? Fácil, presta atenção. Curso preparatório, provas de concursos anteriores e estudar em casa. E o mais importante de tudo que eu falei, o mais importante, aprenda a dizer não para as pessoas que insistem em sabotar os seus sonhos e sim para você, pelo menos uma vez na sua vida. Sabe por quê? Porque na hora que você separar para você estudar, vai chegar alguém e vai te pedir alguma coisa. Vai te ligar aquele seu amigo, vamos tomar um chopp. Você vai ter que aprender a falar não para ele. Enquanto não falarmos não para os outros, estaremos falando não para nós mesmos. Então, a partir de agora é isso. Foco na PRF é não para os outros e sim para a gente. Se Deus quiser, você vai estar aqui em breve. Joia? E Ele quer. Confere para mim agora a primeira questão que eu vou trabalhar com vocês hoje nesse webinário. Essa questão, nada mais, nada menos, caiu na prova da Polícia Rodoviária Federal do último concurso. Está cansado? Está com fome? Está com sono? Pensa no dinheiro. Pensa onde é que você vai estar daqui a um ano. Eu sempre falo isso nos eventos do ponto. Aonde você vai estar daqui a um ano? Na laje da sua casa? Com os pés dentro do balde? Com guarda-chuva na mão? Ó, você não passou no concurso. Mas se daqui a um ano você estiver passando férias lá em Gramado, comendo chocolate, Trancoso na Bahia, Fernando de Noronha, aí é que você está recebendo bem lá na Polícia Rodoviária Federal. Então, conclusão, a partir de agora, foco total nas questões que eu vou te apresentar. As primeiras, inclusive, da prova do concurso da PRF do último concurso. Se acostuma de uma vez com o modelo de questões de informática do CESP. Ninguém que está assistindo esse webinário está aqui para aprender informática. Muito pelo contrário. Vocês estão aqui para aprender a fazer a prova de informática do CESP. Quer aprender informática? Curso errado. Tio Paulo, mineiro, pão de queijo, não vai te ajudar em absolutamente nada. Quer aprender a fazer a prova de informática do CESP?
Aí eu já posso te ajudar bastante. Vem comigo, analisa a questão. A questão começou na prova da PRF com uma imagem do programa Writer do pacote LibreOffice ou LibreOffice. Então estava lá a imagem do Writer e disse o seguinte: tendo como referência a figura acima, que ilustra uma janela do BROffice Writer, se colocar na prova BROffice Writer, LibreOffice Writer, está no mesmo esquema, tá? Com o texto em edição, julgue os itens a seguir. Então, a prova do CESP normalmente é assim, meu aluno. Ela coloca para você uma imagem e, de acordo com essa imagem, você tem que julgar a questão especificamente. Nenhuma imagem em prova do CESP é enfeite. Acostume-se com isso o quanto antes. Vamos para a primeira? Questão 46 da última prova da PRF. Na situação apresentada na janela, para se criar, sublinha aí para mim, um novo documento em branco, é suficiente clicar com o botão esquerdo do mouse nesse botão, que está localizado logo abaixo do menu arquivo. Então, olha só, o menu arquivo está aqui, o botãozinho está aqui. Está dizendo que se você clicar nesse botão, você vai criar um novo documento. Presta atenção no que o tio vai falar. Teve muita gente na PRF que marcou essa questão como errada. Sabe por quê? Porque está acostumado com o botãozinho novo lá do Word, que é uma paginazinha em branco. Só que a prova é de Writer. Está aqui o botão novo do LibreOffice, do BROffice Writer. Ou seja, se eu clicar nesse botão, a questão afirmou que está perto do menu arquivo, eu crio um novo documento em branco. Primeira questão que estamos trabalhando aqui da PRF, a questão está correta, certinha, joia? Aí entra agora o método do ponto de você aprender a prova. A gente fala da questão e entra na teoria da questão. Presta atenção, de 0 a 10, nível de atenção agora que você tem que ter é 289. Presta atenção. Tá vendo aqui que é o botãozinho novo? Vou te dar uma notícia bacana agora. O LibreOffice, o BROffice Writer, tem aproximadamente 48 botões. Desses 48 botões, você tem que saber necessariamente apenas 3 coisas, tá? Só 3. O nome do botão, o desenho do botão e a função do botão. Por quê? Se você está no computador e para a setinha em cima desse botão, o que vai aparecer embaixo? Novo. Pronto, resolveu o problema. Vou te dar uma notícia ruim agora. A prova não tem mouse. Você vai ter que olhar para o botão, pelo botão lembrar do nome e lembrar da sua função. Agora eu vou te dar uma dica que caiu em outra questão e era o mesmo botão. Sabe o que a questão afirmou? Que este botão aqui, que é o novo do Writer, era capaz de criar uma nova planilha do Calc. Está errado, professor. O botão novo do Writer, como é que vai criar uma nova planilha do Calc? Uma questão na minha mão, para mostrar para vocês, vira 10. Então, olha bem o que eu vou te falar agora. Tá vendo essa setinha que está aqui do lado do botão novo na imagem em questão? Tem uma setinha aqui, não tem? Se eu clicar no botão especificamente, eu crio um novo documento do Writer. Beleza. Agora, se eu clicar naquela setinha que está do lado, sabe o que vai aparecer ali? Nova planilha do Calc, nova apresentação do Impress, novo banco de dados do Base e assim sucessivamente. Sabe o que você tem que aprender comigo agora nessa questão da PRF? Que a integração do pacote LibreOffice, BROffice, é muito maior do que a integração do pacote Office. Pelo pacote LibreOffice, estando no Writer, se você clicar aqui nessa setinha que está aqui do lado, você tem como abrir o Calc a partir daquele botão novo. Ou seja, uma questão para nós, no ponto dos concursos, tem que virar 10. Joinha? Tranquilo? Primeira questão, então, correta, certinha. Segunda questão da prova da Polícia Rodoviária Federal, questão 47, ainda com relação àquela imagem. Na situação mostrada na figura, para se aplicar negrito, a palavra valores. Você tem que conferir na imagem se existe a palavra valores. Tem. Beleza. É suficiente, cuidado com o CESP nessa história de é suficiente, aplicar um clique com o botão esquerdo do mouse, um clique duplo sobre a palavra. Presta atenção. Se eu clicar nessa palavra valores,
uma vez, o cursor fica nela. Se eu clicar na palavra valores 2 vezes, como propõe a questão, eu vou estar selecionando necessariamente a palavra valores. Então, olha o objetivo da questão. Na situação mostrada na figura, para se aplicar negrito a palavra valores, é suficiente aplicar com o botão esquerdo do mouse um duplo clique. Selecionou a palavra. Beleza. E pressionar simultaneamente, manter pressionada a combinação Ctrl B de bola. Beleza. Aí o candidato que não está acostumado com o LibreOffice, o que ele vai fazer? Ô, professor, essa questão aí está errada. É claro que está errada porque Ctrl N é que é negrito, não é Ctrl B. Presta atenção no tio. Olha para o quadro. Nós estamos falando de Writer. Se a questão fosse de Word, o Word é Ctrl N, é negrito. Agora, a questão de Writer já se liga, os atalhos são diferentes. Eu vou te dar uma dica aqui agora, por isso que eu te falei, o ponto é assim, é a questão com a teoria pontual. Então, vamos lá. Método do ponto dos concursos, sabe para quê? Pra você passar no concurso. Olha para cá, presta atenção no que eu vou te mostrar agora, que essa dica é top. Quando cair na sua prova uma questão de Word, e lembra que o edital da PRF do último concurso tinha o Word, você vai pensar nos atalhos de teclado em português. Como assim, professor? Ctrl N põe negrito. Ctrl S é sublinhado. Ctrl T seleciona tudo dentro do Word. É assim. Então, quando pensar numa questão do pacote Office, você vai lembrar para mim, basicamente, do português. Agora, se o pacote for o BR Office ou o LibreOffice, o editor de texto vai ser o Writer. Presta atenção agora. O mesmo Ctrl N, que no Word lá é negrito, fala uma coisa para mim. Como é que escreve novo em inglês? Novo em inglês, professor, é new, beleza? Então, o atalho de teclado no Writer, Ctrl N, não põe negrito, não. Ele vai criar um novo documento, porque é Ctrl N de new, joia? Agora, fala uma coisa para mim. Como é que escreve, basicamente, salvar em inglês? Ah, professor, salvar em inglês é save, beleza. Então, save, o atalho de teclado Ctrl S, que basicamente no Word é sublinhar, no Writer você vai pensar no inglês, ele salva o documento. Dica top. Como é que escreve tudo em inglês? All, não é isso? Tudo em inglês, assim. Beleza. Conclusão, para selecionar tudo no pacote Office, vulgo o Word, então é Ctrl T, é T de tudo. Beleza, quer selecionar tudo também no Writer? Então tudo em inglês é all. Por isso que o atalho de teclado Ctrl T, no Word seleciona tudo, e no Writer passa a ser o Ctrl A. Agora, quer ver uma coisa em relação a essa questão? Olha só. Ctrl B de bola. Beleza. Será que vai colocar negrito? Como é que escreve negrito em inglês? Negrito em inglês, professor, é bold. Bom, se negrito em inglês é bold, tá aqui a questão como certinha. Se essa questão fosse de Word, o atalho correto seria Ctrl N. Mas como a questão é de Writer, bold representa o negrito em inglês. Ctrl B de bola, tá certo, aplica negrito. A primeira questão da prova da Polícia Rodoviária Federal, que você fez comigo, está certinha. A segunda questão também está certa. O que eu quero de você agora? Foco total nesses atalhos. Agora, uma dica boa para a prova é, caiu na prova atalhos de teclado em português, atalhos de teclado do pacote Office, do Word, pensa no português. E caiu na prova o pacote LibreOffice, BR Office, você vai pensar no inglês. Joia? Vamos para frente? Mais questões da prova da Polícia Rodoviária Federal do último concurso. Tem 2 planilhas na sua prova. Tem o Excel e tem o Calc, não é isso? Olha o que a prova da PRF colocou, ó. BR Office, Calc.
é o primo do Excel. Vamos para a questão? Considerando a figura acima que ilustra uma janela do BR Office, calque em edição, julgue o item. Bom, está aqui a janela, o CESP não desperdiça tempo, ele coloca a questão e necessariamente pede para você julgar de acordo com a imagem. Essa questão é muito boa para a gente, porque você vai aprender um macete agora fundamental. Vamos lá. Na planilha em questão, as células E3 e F4 estão preenchidas com 7 e 17. Na planilha em questão, as células E3 e F4 serão preenchidas com os valores 7 e 17. Vamos lá. O que tem em E3? E3 não tem nada. Então, está dizendo que E3 vai ficar com 7 e F4 vai ficar com 17. F4 com 17. Então, a questão diz o seguinte: a partir do momento que você estabelecer a relação 7 e 17 nas células E3 e F4, a fórmula para chegar nesse resultado será clicar na célula E3. Você vem aqui, clica no E3. Digita essa fórmula que você está vendo aqui. B2 mais C3. Em seguida, você tecla Enter. Beleza. Está dizendo que se eu fizer isso, vai dar 7 na célula E3. A gente vai conferir. Clicar novamente na célula E3. Clicar no botão. Aqui tem o desenho do botão copiar. Espero que você já tenha percebido que o CESP não coloca nome de botão, ele coloca desenho. Pelo desenho, você tem que lembrar do nome e, obviamente, da função. E, em seguida, você clica em F4 e clica em colar. Resumo da questão. Está dizendo que se eu fizer isso aqui que você está vendo, aqui em E3 vai ficar com 7 e aqui em F4 vai ficar com 17. Vamos começar a resolver a questão? Simplesinho. Fulano acaba de clicar na célula E3 e digitou essa fórmula que está aqui. Igual a B2 mais C3. B2 tem 1. C3 tem 6. Então, beleza. 1 mais 6 é igual a 7. Espera aí. Até aqui a questão está certa. Está dizendo que se eu clicar em E3 e digitar isso aqui, a resposta será 7. Beleza. Então, agora eu tenho que ver o resto da questão. Difícil não é chegar no 7. Agora a gente tem que ver como é que faz para chegar no 17, se realmente dá isso aí. Clicar novamente na célula E3. A célula E3 tem essa fórmula. Clicar em copiar, clicar na célula F4 e clicar em colar. Está dizendo que se eu fizer isso vai dar 17. Confere comigo agora como resolver essa questão. E detalhe, o macete que eu vou te dar nesse momento não serve só para essa, serve para todas. Vamos lá. Você já sabe que está certo, E3 dá 7. Agora nós vamos calcular o F4. Vamos lá. A fórmula que está em E3 está assim, igual B2 mais C3. O macete agora dá para todas, tá? Pergunta, simples, direta e objetiva. Isso aqui está em E3, certo? Você está copiando isso para onde? Professor, eu estou copiando isso de E3 para F4. Joia. Então, é de E3 para F4. O macete agora é simples. Presta atenção. De E para F. Quantas colunas você estaria indo para a esquerda? Você está na coluna E e está indo para a coluna F. Quantas colunas você está indo para a esquerda? Uma. Você está na linha 3 e está descendo para a linha 4. Quantas linhas você está descendo de 3 para 4? Uma linha. Acabou a questão. Se você aprendeu a fazer isso, a questão acabou. Como assim, professor? Acabou. Fácil. Olha aqui. Você está na célula E3. Está copiando para a célula F4. Simples. De E para F, você está andando uma coluna para a esquerda. Do 3 para o 4, você está descendo uma linha para baixo. Não é isso?
Beleza, então você vai pegar essa regrinha aqui agora e jogar na fórmula inicial. Qual que é a fórmula inicial? Igual a B2 mais C3. Você vai pegar o B2 e vai jogar o B, basicamente, uma coluna para a esquerda. Beleza. E vai jogar também a outra célula, uma linha para baixo. A fórmula é B2 mais C3. Copiou, clicou e executou a transformação da célula, pega B2, joga uma célula para baixo. E pega C3, joga uma célula para o lado, você vai ter os valores 7 em E3 e 17 necessariamente na célula F4. Então, questão muito simples. É só você pegar e fazer a transformação dos valores. Você tem uma fórmula que está necessariamente em E3, que está sendo copiada em seguida para F4. Nesse sistema, você está deslocando de E para F uma coluna para frente e de 3 para o 4 uma linha para baixo. Agora é só fazer a transformação. Pega necessariamente a fórmula inicial, igual a B2 mais C3, e aplica isso. Uma coluna para a direita e uma linha para baixo. O B, uma coluna para a direita, vira o quê? C. O 2, uma linha para baixo, vira o quê? 3. Agora vamos jogar essa regrinha aqui na outra célula. O C, uma coluna para a direita, vira D. O 3, uma linha para baixo, vira 4. Então, olha a fórmula que você tem em E3 e olha a fórmula que você ficou em F4. O que tem em C3, que está aqui agora em F4? C3 tem necessariamente o valor 6. O que tem em D4? D4 tem o valor 11. 6 mais 11, resposta 17. Então, observa que você ficou na célula E3 com o valor 6 e na célula F4 com o valor 17. A questão afirma exatamente isso. Se você está em E3, copia a fórmula para F4, essa fórmula aqui gera em E3 o resultado 7 e gera na célula F4 o resultado 17. Qualquer questão que cair na sua prova nesse sentido, você tem que proceder da mesma maneira. É só fazer a pergunta. Aonde que eu estou? E3. Para qual lugar eu estou me deslocando? F4. De E para F, gera um ponto de deslocamento de uma coluna para a direita. De 3 para 4, gera um ponto de deslocamento de uma linha para baixo. Fácil. Pega essa regrinha e aplica na fórmula inicial. O B, uma coluna para a direita, vira C. O 2, uma linha para baixo, vira 3. O C, uma coluna para a direita, vira D. O 3, uma linha para baixo, vira 4. C3 tem 6 e D4 tem 11. Resposta 17. Ou seja, questão correta. Qualquer questão na sua prova que você analisar desta maneira, você vai chegar no mesmo resultado. Ou seja, aonde eu estou e para onde eu estou indo. Vamos mais? Confere para mim agora a próxima questão da prova da Polícia Rodoviária Federal. Analise isso aqui. Tendo como referência a figura acima, aí você tem que analisar. O que é isso aqui? A prova da Polícia Rodoviária Federal, normalmente ela traz para a gente 3 navegadores. Google Chrome, Mozilla Firefox e Internet Explorer. Normalmente o edital vem assim. Aí a prova te questiona. Olha só. Tendo como referência a figura acima, que mostra a janela do Google Chrome. Isso já direciona a questão totalmente para outro lugar. Julgue os itens subsequentes a respeito de redes de computadores e segurança da informação. Questão 49 da última prova da PRF. Vamos lá. Ao contrário de vírus de computador, que é capaz de se autorreplicar. Pensa nisso. Vírus capaz de se autorreplicar. E não necessita de um programa hospedeiro para se propagar um worm. O que é o worm? O worm é o verme. Não pode se replicar automaticamente e necessita de um programa hospedeiro.
negócio é o seguinte, meu aluno, se você pedir para eu corrigir essa questão aqui, só tem um jeito. Rasga, coloca fogo e começa tudo de novo. Sabe por quê? Porque está tudo ao contrário. A questão sobre vírus é a seguinte: vírus de computador necessita de um arquivo hospedeiro, de um programa hospedeiro. Então, repara que a questão diz o seguinte, que o vírus de computador não necessita de programa hospedeiro, enquanto quem necessita é o worm. Essa relação está totalmente invertida. O vírus necessita de um programa hospedeiro e o worm, que é difundido muito bate-papo, via chat, não é necessário o programa hospedeiro para ele. Então, a questão está totalmente invertida nesse caso. Vírus precisa e o worm não precisa. Questão número 49 da prova da PRF está errada. Questão número 50. Na situação mostrada na figura, ao clicar no botão, aí você tem um botãozinho aqui, ó. Cadê o botão na imagem? Aí ele aqui. É aquilo que eu falei para você no início. Você tem que conhecer o sistema de prova do CESP. E uma das coisas que ele aborda é simples. Ele coloca o desenho, sem te falar o nome e começa a te questionar sobre ele. Acostume-se com o CESP nesse ponto. Então, olha, na situação mostrada na figura, ao clicar nesse botão, como é que é o nome desse botão? Anota aí no cantinho, meu aluno, personalizar e controlar. Nome do botãozinho, personalizar e controlar. Todos os arquivos com extensão .doc que estiverem na área de transferência serão armazenadas na nuvem, armazenamento em nuvem em cloud. Obviamente, questão errada, porque quando você clica nesse botãozinho aqui, não tem nada de transformar arquivo .doc. Sabe o que você vai achar quando você clica nesse botão? Recortar, copiar, colar, configurações, navegação, por exemplo, secreta, para você navegar basicamente sem que as pessoas possam visualizar o seu histórico posteriormente. Então, esse botãozinho personalizar e controlar não faz nada disso que a questão está dizendo. Conclusão, questões número 49 e 50 da prova da PRF, a 49 está errada com força e a segunda, a 50, mais errada ainda. As duas questões estão erradas. E acostume-se, na verdade, com o sistema da prova do CESP. A gente precisa aprender a fazer todas as provas. A prova de informática tem seus macetes, a prova de direito constitucional, de direito administrativo, de raciocínio lógico, de português. Cada prova tem um foco. E o objetivo, na verdade, é te ensinar a fazer as questões com as teorias pontuais associadas a cada uma delas. Quer mais? Vamos embora. Próxima questão, também do CESP. Essa questão do CESP derrubou muita gente na prova. Faz comigo, olha isso. Considerando a figura apresentada, mais uma vez, está aqui a figurinha, ela diz o seguinte, que mostra a tela de edição de uma planilha do LibreOffice Calc, versão 4.4. Está dizendo que ali tem uma planilha e que a versão do LibreOffice é 4.4. A ação de realizar um duplo clique com o botão esquerdo do mouse nesse botão aqui, localizado na barra de status, permitirá. Bom, primeiro para tudo que eu quero descer, né? Que botão é esse? Que barra de status é essa? Presta atenção, meu aluno. Tá vendo essa barrinha que está aqui embaixo? Ela se chama, basicamente, barra de status. Esse botão citado na questão está aqui, nesse lugar, ó. Ele está aqui. Aí a prova está perguntando o que esse botão faz. E aí? Alguém pode dizer isso para mim? Joga no chat aí, ó, valendo aprovação na prova da PRF, aí, ó, repetindo, hein? Vinícius, Rafael, Rejane, José, Guilherme, Alessandra, William, Carlos, Matheus, Bruna, Anderson, todo mundo que eu falei o nome vai passar no concurso da PRF. Sabe por quê? Porque vem aí mais ou menos umas 1000 vagas para a PRF, então uma delas é de vocês que eu acabei de falar. E eu sei também que um monte de gente aí agora falou assim, amém, não é? É amém mesmo, sabe por quê? Porque ele quer, só falta você querer também. Então, vem comigo. Professor, faça a menor ideia para que esse botão serve. E se eu te falar que esse botão aqui, quando você clica nele 2 vezes, ele abre um arquivo? Tá errado, professor, vai abrir nada. Realmente está errado. E se eu te falar que esse botão coloca negrito? Também está errado, professor. Esse botão coloca negrito, não. Se eu te falar que esse botão salva um documento?
Tá errado, professor. Quem salva o documento é o botãozinho que está aqui em cima, ó. Presta atenção. Prova do CESP, TRE do Rio Grande do Sul, 2016. Colocou que esse botão salva o documento. Sabe o que os candidatos, muitos, fizeram na prova? Qualquer coisa menos essa aí, né? Você sabe qual que é a resposta da questão da prova do TRE do Rio Grande do Sul, CESP, 2016? Resposta da questão, letra D de dado. Não é não, professor? Aqui, ó, o salvar é esse. Está vendo esse botãozinho aqui? Presta atenção na explicação que eu vou te dar dele agora. Simples, direta e objetiva. Toda vez que você entra no pacote LibreOffice, no Writer, no Calc ou no Impress e começa a fazer alguma coisa, esse botãozinho aqui, que é basicamente uma páginazinha em branco com asterisco, ele aparece lá embaixo. Joia. Um segundo depois, você clicou em salvar, esse botãozinho some. Sabe por quê? Indica, o salvar que eu estou falando é esse aqui, ó. Você clicou no salvar, esse botãozinho lá embaixo vai sumir, porque indica que não tem mais nada para gravar. Logo em seguida, você bateu uma vírgula, esse botãozinho volta. Agora eu vou te mostrar por que muita gente errou a questão. Esse botãozinho aqui, ele tem duas funções. A primeira, te mostrar que tem alguma coisa para gravar naquele documento. Beleza. A segunda, se você clicar 2 vezes nesse botão, é a mesma coisa que clicar em salvar. 2 objetivos para o botão. Primeiro, se ele está ali embaixo, é porque tem alguma coisa nessa planilha que você não gravou. Segundo, se você acionar esse botão 2 vezes, der 2 cliques no botão, ele vai salvar o documento. Muita gente olhou para a prova e falou assim, é qualquer coisa menos isso. Resposta correta da questão, letra D de dado. Esse botãozinho aí, ó, não vai criar função, não vai ativar detetive da planilha. Tem detetive na planilha, professor? Tem não, né? Tem. Aí a prova te pergunta, olha como é que uma questão com a gente vira 10. Aí a prova te pergunta o seguinte, onde é que está o detetive? Entre os recursos do LibreOffice, tem detetive. Letra A está no menu arquivo, letra B no editar, letra C no inserir. No dia da prova, o meu aluno do ponto vai para lá sabendo que detetive é uma funcionalidade do menu ferramentas. Para que serve esse detetive? Para procurar fórmulas dentro das células. Por quê? Quando você bate Enter, aparece o resultado, certo? Aí você tem uma planilha muito grande. Com o detetive, você pode verificar no interior das células uma fórmula especificamente que você esteja querendo encontrar naquele momento. Ou seja, existe detetive. Mas esse botãozinho aqui não ativa detetive nenhum. Aí a letra C fala em ativar proteção, a letra E fala em exibir alertas. Eu tive turmas para esse concurso no ponto. E antes da aula, antes da prova, eu entreguei para o meu aluno uma lista com todos os botões do Writer, com o nome do botão, desenho do botão e a função do botão. E fiz isso também com a barra de status. O meu aluno chegou na prova, olhou para lá e falou assim, o professor Paulo mostrou esse botãozinho aqui, que é perigoso, e salva o texto. Quer dizer, a questão que muita gente ficou enrolada para fazer, o meu aluno do ponto chegou lá e fez assim, ó, rapidinho, joia? Bora. Próxima questão. Considere uma figura que mostra uma planilha em processo de edição no LibreOffice Calc. Então, beleza, você está percebendo que o CESP gosta muito do negócio de Calc. Se liga. Por que ele faz isso? A prova da PRF do último concurso, ela em nenhum momento falou de Excel. Apesar de estar no edital, não falou de Calc. Porque as pessoas estão muito mais habituadas a usar o Excel do que o Calc. É muito parecido? Muito parecido, mas tem as suas diferenças. Então, vamos lá. Considerando a figura que mostra a planilha, julgue os itens que se seguem. Vamos lá. Em C2, essa fórmula aqui, em C2, calcula a média das notas apresentadas na planilha. Vai uma dica agora top para a prova. A fórmula que está ali é assim, igual média. Aliás, eu tenho algumas dicas para te dar agora. B2, 2 pontos,
B8. Primeiro, o que faz a função média? Ela soma os valores do intervalo e divide pela quantidade de valores que foram somados. Então, presta atenção nisso aqui. Essa fórmula aqui, com 2 pontos no intervalo, significa até. Agora, se no intervalo da função vier ponto e vírgula, significa e. Sabe o que vai acontecer com essa fórmula aqui? Vai somar B2, B3, B4, B5, B6, B7 e B8 e vai dividir pela quantidade de valores que foram somados. Dentro de uma função é assim, 2 pontos significa até e ponto e vírgula significa e. Se aqui tivesse ponto e vírgula no lugar de 2 pontos, somaria o B2, que tem 84, e o B8, que tem 80. Somaria os dois e dividiria por 2. Agora, como aqui na fórmula da prova tem 2 pontos, vai somar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 valores e vai dividir ao final por 7. Lembra disso. 2 pontos significa até e ponto e vírgula significa e. Nessa primeira questão relacionada à planilha, tá certo. Esta fórmula calcula a média das notas apresentadas. Uma outra dica também é a acentuação, tá? Essa acentuação aqui no Calc é absolutamente opcional. Você bate no Excel, é absolutamente opcional. Você bate se você quiser. Agora, quando o assunto é Calc, a acentuação já passa a ser obrigatória, viu? Se liga, são detalhes pequenininhos, mas para quem quer ser policial rodoviário federal, vai ter que se acostumar com esse tipo de princípio. Confere para mim agora, próxima. A fórmula em C3 maior, B2, 2 pontos, B8, ponto e vírgula 4, retorna a soma das notas maiores do que 4. Bom, o que faz a função maior? Muito simples. A função maior localiza valores. Ou seja, quando a fórmula apresentada na questão, basicamente, é essa aqui, vai achar para nós o maior valor de B2 a B8. Ah, essa é fácil, professor. O maior valor de B2 até B8 é esse aqui, ó, 86. Pronto, acabou a questão. A questão pede outra coisa. Olha só. Maior valor de B2, 2 pontos, B8, ponto e vírgula 4, significa que vai achar o maior valor, mas é o quarto maior valor. Digitou essa fórmula aqui e bateu Enter, vai somar alguma coisa? Não. Então você já sabe que a questão está até errada. Quanto que vai dar isso? O primeiro maior valor, 86. Qual é o segundo maior valor? 84. Qual é o terceiro maior valor? 82. Qual é o quarto maior valor? O quarto maior valor é necessariamente 81. Então, quando eu digito aquela função ali, igual maior, B2, 2 pontos, B8, ponto e vírgula 1, sabe qual que seria a resposta? Resposta 86. Se eu colocasse no lugar do 4 o número 2, resposta seria 84. Se eu colocar o número 3, 82, e com o número 4 está localizando para nós o quarto maior valor. O primeiro maior é 86, segundo maior é 84, terceiro maior é 82, quarto maior valor na prova do CESP, necessariamente 81. Guarda isso com você. Vamos passar para a próxima questão, analisa aqui. A fórmula igual soma-se B2, 2 pontos, B8, menor que 81, retorna o resultado 152. O que a função soma faz? Soma um conjunto de valores. O que a função soma-se faz? Soma um conjunto de valores com critérios. Como assim? Assim, vai somar de B2 até B8 os valores menores do que 81. Então, vamos ver quanto é que vai dar isso aí? Menor que 81, 84 entra? Não. 82 também não. 81 entra? Não, porque aqui está falando menor que 81 e não igual a 81. 82 entra? Não. 86 não. E 80 entra. 80 entra, 72 também entra.
Os valores que são menores do que 81 nessa relação são 80 e 72. 80 mais 72, resposta 152. Primeira questão está certa. Segunda questão está errada. Terceira questão está certinha. Joia? Então está somando para a gente os valores menores do que 81. Vamos mais. Confere aqui para mim agora. Essa fórmula aqui agora, essa grande, retorna o resultado 82,33. Vou te dar um macete agora, Top VIP Mega Blaster ao quadrado, para toda vez que aparecer na sua prova, se apareceu se, imediatamente você vai aplicar o macete que eu vou te dar. Olha só. Até o primeiro ponto e vírgula soltinho, você escreve assim para o tio, ó, referência e critério. Até o segundo ponto e vírgula soltinho é a condição verdadeira. E dali para frente é o falso. Não quero saber a questão que você vai fazer, o concurso que você vai fazer, ou até mesmo a banca que colocar esse negócio. Até o primeiro ponto e vírgula soltinho, você escreve referência e critério. Até o segundo é verdadeiro e dali para frente é falso. Olha isso aqui. Se na referência e no critério apresentar uma verdade para você, você vai executar a primeira conta e vai ignorar a segunda conta. Então, tudo depende do início. Se aqui no início te conta uma história verdadeira, você faz a primeira conta e explode com a segunda conta. Se aqui no início te contar uma história falsa, aí você já vai fazer diferente. Contou no início, na referência e no critério, uma história falsa, o que você faz? Você explode com a primeira conta e executa a segunda conta em questão. Vamos resolver? Agora, tudo parte do princípio que você sabe fazer isso, ó. Até o primeiro ponto e vírgula soltinho, referência e critério. Até o segundo é verdadeiro, dali para frente é falso. Vamos lá? Se B2 for maior que B7, vamos lá. O que tem em B2? B2 tem 84. Joia. 84 é maior que B7. O que tem em B7? B7 tem 86. Então, eu não estou perguntando, eu estou afirmando que 84 é maior do que 86. E aí, meu aluno, afirmação verdadeira ou falsa? B2 tem 84, B7 tem 86. Afirmação falsa. B4 não é maior do que 86. Bom, se a afirmação inicial é falsa, qual das duas contas você vai fazer? A primeira que é verdadeira ou a segunda que é falsa? Você vai fazer a segunda. E a primeira? O que eu vou fazer com ela? A primeira você explode com ela. É sempre assim. Se a afirmação inicial te conta uma verdade, faz a primeira, corta a segunda. Se a afirmação inicial, como foi o caso aqui, te conta uma mentira, detona com a primeira e executa a segunda. Observa a função média que está aqui. Média, B2, 2 pontos, B4. Sabe o que isso aqui vai fazer? Como está 2 pontos, significa até. Então, vai somar 84 mais 82 mais 81. A soma de 84 mais 82 mais 81 dividido por quanto? Quantos valores foram somados? Por 3. Ou seja, se você somar 84 mais 82 mais 81, você vai chegar a 247. 247 dividido por quanto? Por 3. 247 dividido por 3 vai dar isso aqui, ó. 82,33. Ou seja, resposta da questão do item 4 está certinho, está correto. No CESP, sempre parta desse princípio. Tem uma imagem e, de acordo com a imagem, você tem que julgar a questão. Agora, não esqueça, dica do tio para a prova. Até o primeiro ponto e vírgula, referência e critério. Até o segundo ponto e vírgula, verdadeiro.
e dali para frente é falso. A referência e o critério apresentaram uma condição verdadeira, faz a primeira, corta a segunda. A referência e o critério apresentaram uma condição falsa, corta a primeira e executa a segunda. Simples, não é? Ou seja, treinamento de questões. Sabe o que faz alguém, na minha opinião, passar no concurso? A teoria é extremamente importante, mas saber fazer a prova é diferente de aprender a matéria. São coisas absolutamente diferentes. Vamos lá? Julgue os próximos itens acerca de redes de computadores, correio eletrônico, Outlook, pacote Office, quer dizer, está mandando ser julgado dentro do CESP um monte de coisa. Inclusive o CESP é uma organizadora que consegue em uma questão, né, em um enunciado, falar de 50 itens. Vamos lá. Questão número 20. Prova do Ministério da Justiça, CESP. O que essa prova diz? 20. Durante a edição de um texto no Microsoft Word 2013, atualmente informática tem edital caindo 2007, 2010 e 2013. O que mais tem caído é o Office 2013 nas provas do CESP. Caso haja necessidade de substituição de uma palavra por outra com o mesmo significado, quer dizer, você quer trocar uma palavra, pode-se fazer uso do dicionário de sinônimos no menu editar. Gente, presta atenção numa coisa. Para quem sabe a matéria, a questão fica assim, ó. Se você lembrar do Word 2003, ele tem menu editar. Presta atenção agora. Depois do Word 2003, 2007, 2010, 2013, nenhum deles tem o tal do menu editar. Então, a análise já para por aí. Questão errada. Aonde você encontra esse dicionário de sinônimos? No menu revisão, não basicamente no menu editar, porque o editar nem existe no Office 2013. Então, questão número 20, questão errada. Com essa questão, você já aprendeu que só do 2003 para baixo, você tem esse tal desse menu editar. Questão 21. Em uma rede LAN. O que é rede LAN? Rede LAN é rede local, é rede de pequeno porte. Permite conectar um número reduzido de computadores. Isso já é questionável. O que determina a classificação da LAN não é o número de computadores, é o tamanho da área. Por exemplo, 4 computadores ligados aí dentro da sua casa trocando dados. Ah, tá, vai ser uma LAN porque você está trocando dados dentro de uma área de pequeno porte. Mas o que determina a LAN não é o número de computadores, é o tamanho necessariamente da área. Uma vez que ela é usada para comunicação em uma área geográfica pequena, a recomendação técnica é que esse número não ultrapasse 100 computadores. Faz um favor para mim, explode com a questão do Ministério da Justiça. Sabe por quê? Porque a classificação de uma rede LAN, de uma rede MAN ou de uma rede WAN não depende do número de computadores, depende do tamanho da área. No que diz respeito ao tamanho da área, tudo bem, mas limitação de computadores, totalmente errada. Questão número 21, prova do Ministério da Justiça, CESP, questão errada. Questão número 22. No Outlook Express existem algumas pastas padrão, como, por exemplo, a pasta caixa de saída. Só um adendo. Outlook Express é um programa para e-mail que acompanha o Windows XP. As outras versões não vêm com esse Outlook Express, que é destinado a armazenar e-mails que foram criados e que ainda não foram enviados aos destinatários, sendo possível, por meio dessa agendar um horário para envio e recebimento de e-mail. Faz um favor para o tio Paulo, explode com a questão, porque muita gente confunde caixa de saída com itens enviados. Questão errada. Por que ela está errada, professor? Presta atenção. Se liga no que eu vou te mostrar aqui a partir de agora. Você está aqui no seu computador, que eu vou chamar de A, e manda alguma coisa para o computador, que eu vou chamar de B. Quando você clica lá pelo Outlook Express no botãozinho enviar, esse e-mail é posicionado imediatamente na caixa de saída e fica ali esperando até o momento que ele seja disparado para o usuário B. A questão afirmou que a caixa de saída do Outlook Express guarda os e-mails que foram criados, mas ainda não foram
enviados, analisa. Quando eu uso o botão enviar do Outlook Express, eu estou enviando o e-mail, ele é posicionado na caixa de saída e daqui a pouquinho ele vai seguir para o usuário B. Então, fundamental que você enxergue essa questão como errada, porque ela diz o seguinte: foram criados e que ainda não foram enviados aos destinatários. É possível por meio basta agendar um horário. Ou seja, eles foram criados, estão na caixa de saída esperando necessariamente a aplicação da situação. Joinha? Beleza? Então, questão errada. Chegou aqui agora uma pergunta para mim para voltar na questão do soma-si. Volto, tranquilo, vamos lá. Questão do soma-si é simples. A função soma-si vai somar os valores do intervalo. Só que a soma-si vai somar os valores do intervalo com critérios. Simples. Olha só. Soma-si B2, 2 pontos, B8, menor que 81. Retorna o resultado 152. Quais são os valores menores do que 81? 80, basicamente, é menor, não é? 72 também é um valor menor que 81. E se você analisar os outros valores, nenhum deles é menor do que 81. O que a função, basicamente, soma-si vai fazer? Vai somar os valores de B2 até B8, que se enquadram nesse critério, menor do que 81. Menor do que 81, você tem o 72 e tem o 80. 72 mais 80, 152. Uma boa dica para você que me perguntou sobre essa função é pensar em soma-si como subtotal. Enquanto a função soma faz um total, a função soma-si faz um subtotal. Joia, gente? Tranquilo? Bom, eu espero que essas dicas que eu tenha dado para você aqui durante uma hora tenham sido boas, que você tenha entendido a proposta da prova de informática de uma maneira geral. A prova de informática cai o que você sabe, só que com uma abordagem que você não está habituado. Queria também te convidar para conhecer o projeto novo do Ponto dos Concursos. Daqui a pouquinho, o professor Luiz Lima vai entrar aqui com dicas tops da matéria de Direito Administrativo. Antes dele entrar, eu queria te convidar para o projeto mais novo de 2017, que é um projeto nesses moldes que você está vendo aqui, e que vai fazer toda a diferença na sua aprovação. É um minutinho só que eu vou falar e daqui a pouco o professor Luiz Lima já entra. O projeto se chama Maratona do Ponto dos Concursos CESP. O que é a Maratona do Ponto CESP? Maratona do Ponto é um projeto de aulas ao vivo, como essa que você está tendo aqui agora, em que alguém jogou uma pergunta ali para mim, eu respondi. Você vai ter em cada matéria, por exemplo, a Maratona do Ponto de Informática do Paulo, uma aula por semana comigo, cada aula com duração de aproximadamente 2 horas, ao vivo. Projeto Maratona do Ponto CESP. E nessa aula, necessariamente, você vai ter aí 1h40 de conteúdo, execução de questões com teorias pontuais e 20 minutos no final de chat. Esse projeto Maratona do Ponto prioriza a parte de provas, exatamente nesse modelo que você viu agora, e basicamente entra para nós já já. Se você quiser conhecer o nosso projeto, o Ícaro, nosso parceiro aqui no estúdio, está disponibilizando já link para você. Entra na página do Ponto dos Concursos e já te dou dica até de valor para ter comigo, por exemplo. Vai ter português, informática, constitucional, administrativo, raciocínio lógico. Eu quero o pacote Maratona do Ponto, por exemplo, por 3 meses. Sabe qual é o valor para ter uma aula por semana comigo ao vivo? Vou apresentar para você agora. Maratona do Ponto. Durante 3 meses, pacote trimestral, passando para você aqui, valor do curso, R$ 240 o pacote de informática. 3 meses esse valor. Você pode pagar em até 12 parcelas. Sabe quanto que fica esses 240 aqui em 12 parcelas? R$ 20. Ou seja, se analisar os 3 meses, mais ou menos R$ 80 por mês. Se você tiver a fim de fazer esse projeto, eu tenho certeza que ele vai mudar muito a cara da sua preparação.
Você já se perguntou alguma vez se você está estudando certo para o concurso que você quer fazer? O projeto Maratona do Ponto vem para inovar. Aulas ao vivo, foco em provas. Por exemplo, Maratona do Ponto Informática, uma aula por semana ao vivo durante 3 meses. Custo disso, R$ 240, divididos em até 12 parcelas, ou seja, 240 por 3 meses. Se você quiser, basicamente, o pacote semestral, por 6 meses, fazendo questões atuais do SESC comigo, valor do pacote, R$ 420, o pacote de informática, o curso de informática, você ainda pode pagar isso dividido em 12 parcelas. Aulas ao vivo, com questões atuais, teorias pontuais, para te levar para a sua aprovação. Tem esse pacote, basicamente, de português, de informática, de constitucional, de administrativo, de raciocínio lógico. E o mais legal, quer saber se é bom? Beleza, te convido agora. Eu tenho tanta segurança no que eu vou te passar e no que os professores do ponto também vão te passar, porque eu estou te convidando a assistir de graça até o dia 11 de fevereiro. Quer? Faz a sua matrícula lá. Você vai, faz a sua matrícula. Chegou dia 11 de fevereiro. Ah, não gostei não, não achei legal não. Eu sei que você não vai fazer isso, mas se você não gostou, não quiser, o ponto devolve o seu dinheiro integralmente, sem descontar nada. Então, estou te convidando para fazer matrícula no pacote Maratona do Ponto dos concursos de informática, de português, de raciocínio lógico. E se você não gostar, no dia 11 de fevereiro, até o dia 11 você pode assistir, você cancela e recebe todo o estorno de volta, mas a gente sabe que necessariamente o projeto é bom e a metodologia utilizada ao vivo é inovadora. Metodologia ao vivo, aulas necessariamente com material em PDF para você também, lá na área do aluno, e você com certeza vai conseguir aproveitar bastante. Então, te convido, de graça, 6 meses, até o dia 11 de fevereiro, faz a sua matrícula. Chegou lá, não gostou, o ponto cancela e te devolve. Como a gente sabe que necessariamente você vai gostar, então a gente fica muito tranquilo com isso. Mas se não gostar, o ponto devolve integralmente o seu dinheiro. Esse valor aqui é o valor do Maratona de Ponto de Informática, que é o mesmo para as outras matérias aí. Se você quiser, por exemplo, comprar 2 matérias, tem desconto. 3 matérias, desconto. 4 matérias, mais desconto ainda. Então, quanto mais matérias você comprar, necessariamente mais em conta essa preparação vai ficar. Por exemplo, se você optar pelo Maratona do Ponto trimestral, uma matéria, basicamente, R$ 240, né? Lembrando que esses R$ 240 você pode pagar isso de 12 vezes, né? 2 disciplinas, ela deixa de sair 80 mensalmente por 70. 3 disciplinas, 60 mensalmente. 4 disciplinas, basicamente, vai sair a R$ 50 cada uma. Então, vamos supor que você faça o pacote semestral do ponto com 4 disciplinas. O valor é esse aqui, e você pode pagar isso de até 12 vezes com 4 disciplinas. Português, informática, constitucional, administrativo, raciocínio lógico, muita coisa aí para você aproveitar. O mais bacana desses projetos trimestrais e semestrais é que você tem aulas ao vivo. Por exemplo, segunda-feira, aula ao vivo de informática. Terça-feira, aula ao vivo de português. Quarta-feira, aula ao vivo de direito administrativo. E assim sucessivamente. Vem com a gente, participa. Vem para essa degustação até o dia 11 de fevereiro. Chegou no dia 11 de fevereiro, você não gostou, pode cancelar que o ponto devolve integralmente o dinheiro para você. Agora, só lembre que aqueles nomes que eu falei ali no início da aula, todos eles vão passar no concurso, certo? Fica aqui para mim, para vocês, o meu muito obrigado pela oportunidade de estar aqui explicando isso para vocês. Desejo a vocês toda a sorte do mundo no concurso da Polícia Rodoviária Federal. Vou te pedir agora 5 minutos, só para a gente trocar o estúdio aqui. Entra o professor Luiz Lima no lugar do professor Paulo França. Professor Luiz Lima, se prepare, aula show. Vai dar um show para você de direito administrativo. 5 minutinhos, tá? Um abraço, fiquem com Deus e até a sua aprovação.